Graça e paz do Senhor Jesus, para você uma noite de bênção, de paz, na presença do nosso Deus. É muito bom ter você novamente aqui conosco na IAP do Jardim Amélia, para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. E eu já peço a você que vá pegando a sua Bíblia, vá procurando ali no livro de Jó, no Antigo Testamento. Nós estaremos efetuando a leitura no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42 e no versículo 5. E nesta noite nós estaremos meditando por alguns momentos com você nesse texto da palavra do Senhor, que nos diz assim: em nome de Jesus. Estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Deus de graça, bondade e misericórdia, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de, junto com os nossos irmãos, meditar na Tua palavra. Abra, Senhor, abra, Espírito Santo, o nosso entendimento, conceda-nos sabedoria para entendermos, compreendermos aquilo que o Senhor quer de cada um do Teu povo, de cada um dos Teus filhos e servos e da Tua igreja. Nós somos agradecidos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos recebidas. Fique e permaneça conosco. Agradecido nós somos em nome de Jesus. Aleluia! Nós queremos agradecer a Deus por ter você junto conosco e já pedimos que você possa estar compartilhando esse link com sua família, compartilhando este link com seus familiares e assim juntos meditarmos no tema de sofrimento e mudança, baseado aqui no capítulo 42 do livro de Jó. Veja que interessante, meu irmão, os cinco primeiros, veja bem, os 5 primeiros versículos e os últimos versículos do livro de Jó, eles são recheados de bênção. Os 5 primeiros versículos do livro de Jó e os últimos 8 versículos eles são recheados de bênção. E é bem provável que todas as pessoas queriam estar na pele de Jó, baseado nesses 5 primeiros e nesses últimos 8 versículos do livro de Jó. Porque ele podia estar vivendo justamente isso que é narrado nesses textos. Afinal, tudo estava indo muito bem na vida de Jó. Tudo estava indo muito bem, tudo acontecia muito bem, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma luta, nada de desespero, nada de problemática com a vida, com a família, com o negócio, com o comércio, com os funcionários ou com tudo aquilo que Jó tinha. Não tinha sofrimento, não registra espera, não registra muito sofrimento na vida de Jó nesses versículos iniciais do capítulo 42. Mas quando a gente vai chegando, quando nós temos o capítulo 28, nós vemos que é um capítulo da sabedoria. Nós vemos também que algum outro capítulo tem sobre o capítulo do desabafo no livro de Jó. E só no capítulo 42 é que nós vemos sem dúvida que pode então ser chamado como o capítulo da mudança sobre tudo aquilo que aconteceu e que estava acontecendo na vida do patriarca. Muitas dessas mudanças são registradas ali como a visão, os amigos, a família, os bens, enfim, muita coisa muda na vida de Jó. Como será que essas mudanças mudaram na vida dele? E talvez você esteja vivendo hoje um momento de mudança em sua vida. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento de sofrimento. Jó viveu um momento de sofrimento e um momento de mudança. E às vezes, alguns momentos de nossa vida, nós passamos por sofrimento e nós passamos por mudanças. Talvez essa possa ser a sua situação hoje, ou já aconteceu com você um momento de sofrimento ou um momento de mudança. Mas a Bíblia vem nos relatar que quando Jó ainda estava falido, quando Jó estava ali sentado no lixão da cidade de Uz, ele disse: mas ele sabe o caminho por onde ando, se me colocasse à prova eu sairia como ouro. Uma tradução mais literal no hebraico para essa primeira parte desse versículo seria: mas ele, Deus, ele sabe o caminho comigo. Ele caminha comigo, ele anda comigo, ele está comigo. A ideia aqui nesse versículo, nesse texto, é que Jó tinha a certeza que Deus sabia o que ele estava fazendo.
Meu irmão, tenha a certeza de tudo aquilo que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. O sofrimento, as mudanças, a calmaria, ou então um momento de turbulência, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Jó, ele tinha certeza de que as provas de Deus estariam aperfeiçoando. As provas de Deus na sua vida é para o seu aperfeiçoamento, para aperfeiçoar você no ministério, para aperfeiçoar você na sua família, para aperfeiçoar você na sua casa, para aperfeiçoar você no seu trabalho. As provas aperfeiçoaram a Jó e as provas hoje estão para aperfeiçoar a nossa fé. Jó, ele não negava a provação que ele estava vivendo ali naquele momento, mas ele tinha a esperança que ele passaria esse momento de prova. Jó tinha certeza que passaria este momento de provação. Tenha certeza que este momento de provação na sua vida você vai passar, porque Deus é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor caminha contigo, o Senhor caminha lado a lado com você, te ajudando, te sustentando, te auxiliando, te fortalecendo, te amparando, cuidando das suas dores, tratando as suas feridas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa habitação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele é o nosso Deus. Jó entendia que depois que ele passasse por aquela provação, ele seria um homem muito melhor. Meu irmão, minha irmã, depois que você passar por essa prova, você vai ser um homem melhor, você vai ser uma mulher melhor, e é justamente dessas mudanças que o capítulo 42 de Jó vem falar, e é justamente sobre essas mudanças em nossas vidas que nós queremos estar refletindo nessa noite, porque embora você talvez esteja passando por sofrimento e por mudança, saiba que existe um Deus, que há um Deus poderoso, que tem o controle de tudo, tem o controle de todas as coisas. Esse Deus continua olhando, continua cuidando de você. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha qual é a primeira mudança aqui anunciada no capítulo 42, está ligada simplesmente ao relacionamento entre Deus e Jó. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem sido aquele relacionamento de estar longe, de estar afastado, tem sido um relacionamento de intimidade, tem sido um relacionamento de estar próximo a cada dia de Deus. Como é que tem sido o seu relacionamento com Ele? O sofrimento faz com que a gente se aproxime de Deus. O sofrimento fez com que Jó se aproximasse de Deus. O sofrimento fez com que Jó estivesse cada vez mais lado a lado, caminhando com Deus. Ele precisava de Deus e de fato o Senhor se aproximou realmente de Jó. É interessante que a gente percebe, que a gente nota essas palavras, as palavras antes e a palavra agora, que estão relatadas no versículo 5 do capítulo 42, para nós trazermos isso para o nosso entendimento. Leia o versículo e perceba, observe a mudança que acontece na vida de Jó, a mudança que aconteceu na vida de Jó, que foi testemunhada pelo próprio Jó, conforme nós podemos ver na Nova Tradução na linguagem de hoje. Antes, olha o que diz Jó, antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Oh, minha irmã. Oh, meu irmão, como é que tem sido essa sua aproximação, esse seu relacionamento com Deus? Talvez antes você tenha conhecido Deus apenas por você ouvir falar de Deus, apenas por você ouvir falar de Deus na rede social, apenas por você ouvir falar de Deus quando o pastor está pregando, ou quando um outro irmão está pregando, ou quando você ouviu uma pessoa falando no rádio sobre Deus. Talvez a sua aproximação com Deus tenha sido apenas nessa forma, que você ouviu, já tem ouvido outras pessoas, os amigos, ou até mesmo os familiares pregarem, falarem de Deus para você. Talvez a sua vida tenha um pouco da característica de tudo aquilo que Jó viveu. Talvez você tenha conhecido de Deus por ouvir falar, mas Jó havia falado dessa seguinte forma: antes eu conhecia Deus porque eu ouvi falar de Deus, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Talvez você tenha passado por sofrimento e você já não é mais aquela pessoa que conheceu a Deus apenas
apenas por ouvir falar, mas você teve relacionamento, você teve aproximação, você teve oração, você teve clamor. Deus esteve com você, Ele te ajudou, Ele te ajuda, Ele te sustentou, Ele te sustenta, Ele te dá guarida, Ele te dá abrigo, Ele te dá suporte, Ele te dá restauração, Ele te dá vida nova e vida em abundância. Talvez o sofrimento que você está passando hoje na sua vida, no seu trabalho, na família, no relacionamento de sentimentos, no relacionamento aí com seu cônjuge, com seus colegas de trabalho, talvez isso tenha aproximado você de Deus. Você talvez até uns momentos atrás tinha apenas conhecido a Deus por falar dele, mas agora você se aproximou, você chegou a Ele, você tem intimidade, você se aproxima, você ora, você chora, você clama, Ele te ouve, Ele responde, Ele atende a voz da tua oração. A sua aproximação com Deus agora ela é diferente. Não é apenas porque você ouviu falar, mas é porque agora os teus olhos veem o Senhor atuando diretamente na sua vida. A sua aproximação agora não é porque apenas você ouviu a falar de Deus, mas é porque agora você vê Ele agindo diretamente na tua família, você vê Ele agindo diretamente nos seus filhos, você vê Ele agindo diretamente no seu trabalho, você vê Ele agindo diretamente na tua saúde, você vê Ele agindo diretamente na causa ou nas raízes de todos os problemas, vê Ele atuando, vê Ele trabalhando. O Senhor é contigo, Ele está contigo, Ele permanece contigo, meu irmão. Oh, minha irmã, serva do Senhor, Ele permanece contigo dia após dia, 24 horas por dia, meses e meses, Ele permanece contigo, ouvindo o teu clamor, ouvindo a tua oração. Aproxime-se de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aproxime-se do Senhor. O sofrimento tornou Jó um homem muito mais maduro, deixando ele muito mais consciente da presença de Deus. Olha que dádiva preciosa! Olha que dádiva preciosa! O sofrimento tornou Jó um homem muito mais maduro. O sofrimento nos torna homens e mulheres muito mais maduros, muito mais sabedores daquilo que nós queremos na igreja, daquilo que nós precisamos na nossa casa, daquilo que a gente precisa em nossa família. Deixa nós muito mais conscientes que nós precisamos de Deus. Deixa nós muito conscientes da presença do nosso Deus em nossa vida. Deixa-nos conscientes da presença do Senhor em nossa... Olha que dádiva preciosa nós sermos homens e mulheres maduros e aprendermos que quando nós estamos passando pelo deserto, o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa desamparado, Ele não nos deixa sem o seu auxílio, mas Ele segura em nossas mãos, Ele caminha conosco, Ele nos orienta. Embora muitas vezes o sofrimento nós achamos que estamos largados, muitas vezes no sofrimento nós achamos que estamos abandonados. Muitas vezes no sofrimento nós achamos que a família virou as costas para nós. Muitas vezes no sofrimento nós achamos que os irmãos da igreja viraram as costas para nós. Não fala mais comigo, não me visita mais, não me cumprimenta mais, não dá uma saudação pela rede social, pelo celular, não me liga, virou as costas. É essa a impressão que nós temos, que no sofrimento as pessoas nos abandonam, mas Deus não nos abandona. Deus nunca nos deixa abandonado. Embora às vezes a gente tenha essa sensação de que as pessoas nos abandonaram, de que as pessoas viraram as costas para nós, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai te desamparar, Deus nunca vai te deixar sozinho, Deus nunca vai deixar você em solidão. Ele está contigo todo dia, todo tempo, de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora do dia, não importa a hora da madrugada, o Senhor sempre estará contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus é contigo, minha irmã, Deus é contigo, meu irmão. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo a tua voz, Ele está ouvindo o teu clamor. Não pare de orar por esta causa, não pare de orar por este problema, não pare de orar por este sofrimento, não deixe de orar, mas continue em oração, clamando, pedindo, se aproximando de Deus. Ele vai te dar a resposta.
resposta, Ele vai te dar a solução para todo sofrimento, para toda dor, para toda tristeza. Ele tira toda tristeza, Ele tira toda angústia, Ele tira toda agonia, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus ontem, hoje, será o Deus amanhã. Ele é o Deus presente, é o Deus do passado, é o Deus do presente. Ele é o Deus do futuro, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é Deus que está conosco, Ele é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por meio daqueles que nele esperam. Você que está esperando no Senhor, você que aguarda no Senhor, você que continua com sua confiança, com sua esperança no Senhor, o Senhor é contigo. Ele é Deus, Ele te ouve, Ele te atende, Ele escuta a tua oração, Ele ouve o seu clamor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo o nosso Deus. O Deus de amor, o Deus que cuida, o Deus que trata, o Deus que abraça, o Deus que nos dá carinho. Ele continua sendo o nosso Deus. E Jó sabia disso. Jó percebeu isso. Por conta do sofrimento, Jó se aproxima de Deus. Jó agora é um homem mais maduro, ele tem mais confiança, ele tem mais esperança. Ele sabia em quem ele confiava, ele sabia em quem confiar, ele sabia quem era Deus na vida dele. Olha que coisa maravilhosa, Jó reconheceu que antes de todo o sofrimento pelo qual ele estava sendo submetido, sem conhecimento de Deus, ele era apenas intelectual, era apenas isso que ele sabia. Jó era uma pessoa limitada, estava limitado entre um Deus intelectual, baseado em tudo aquilo que ele ouvia falar. Talvez o seu conhecimento, a sua aproximação com Deus é apenas naquilo que você até hoje ouviu falar de Deus. Mas Jó ele começa a ter agora uma experiência, mas agora a situação é outra. Isto é, por causa da situação presente de sofrimento, ele foi confrontado pelo próprio Deus. Ele ouviu a Deus, ele experimentou a Deus e ele conheceu o Senhor de verdade. Conheça o Senhor de verdade. Queira conhecer o Senhor de verdade, não apenas por ouvir falar, mas por conhecimento, por experiência. Tenha experiência com o Senhor. Aleluia! É bem provável que o seu pedir para você começar a digitar as experiências que você teve com o Senhor, você vai colocar testemunho, você vai colocar que Deus ouviu a tua oração, você vai colocar que Ele te curou, você vai colocar que você orou por outras pessoas, Deus te ouviu, Deus te atendeu, Ele respondeu ao seu clamor, Ele respondeu à tua oração, Ele continua respondendo ao teu clamor, Ele continua respondendo à tua oração. Tem agora experiência com Deus. Aleluia! O sofrimento nos leva a termos aproximação. O sofrimento nos leva a termos experiências com Deus. Experiências maravilhosas. Se antes nós orávamos pouco, agora nós oramos mais. Se antes nós não jejuávamos, agora nós jejuamos. Se antes nós não nos consagrávamos, agora nós nos consagramos. Agora a gente acorda na madrugada porque a gente quer se aproximar mais de Deus, porque nós queremos ter experiência com Deus, porque nós queremos ter intimidade com Deus, porque nós queremos vencer a luta, nós queremos vencer as provas, nós queremos vencer as dificuldades, nós queremos vencer o sofrimento. E Deus é o nosso socorro, Deus é o teu socorro, Deus é o teu abrigo. Ele é o grande eu sou, Ele é o Senhor que apareceu para Moisés. Ele é Deus que está contigo, meu irmão. Ele é Deus que está contigo, igreja.
Ele é o Senhor que te sustenta, minha irmã. Ele é que te guarda de manhã, quando você acorda para ir para o seu trabalho. Ele é o Deus que te guarda e te protege quando você está saindo do teu trabalho e retornando para a tua casa. Ele é o Deus que te dá guarida. Ele continua nos amparando e continua nos protegendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a oração de Jó. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. Clame, não deixe de clamar, não deixe de pedir, mas continue tendo experiência com esse Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se fosse a única mudança ocorrida na vida de Jó, já teria valido a pena por tudo que ele passou. Olha a experiência que você tem com o Senhor. Olhe todo o sofrimento que você já tenha passado. Olhe o sofrimento que talvez você esteja passando. Mas olhe como Deus está tratando de você. Olhe como Deus está cuidando de você. Olha o tratamento especial que Deus tem por você. Olha como Ele te ama. Ele não coloca limites. Ele não coloca barreiras. Ele não coloca empecilhos. Ele não coloca impedimentos para te amar. Ele não coloca impedimentos para ouvir a tua oração. Ele não coloca barreiras para ouvir o teu clamor. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha que fantástica experiência que você está tendo com Deus. Compartilhe a experiência que você está tendo com Deus com outras pessoas. Tem outras pessoas que precisam ouvir você falar desse Deus maravilhoso. Tem outras pessoas que precisam ouvir o seu testemunho, a transformação que Deus fez na sua vida. A mudança que Deus fez na sua casa, a restauração que Ele fez na tua família, a renovação que Ele fez no teu trabalho. Compartilhe com outras pessoas a experiência que você está tendo com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é infalível, Ele é Deus, Ele é general, o nosso Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede, além de tudo aquilo que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele é confrontado por Deus, que ele fala assim: estou envergonhado de tudo, que disse que me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Jó parecia que ele queria fazer perguntas, mas Deus faz 77 perguntas para Jó. No versículo 6 ele diz assim que ele se abomina e ele se arrepende. A palavra abomina aqui, ela quer dizer se derreter, se definhar, se dissolver na presença de Deus. Jó, ele estava envergonhado diante de todos os questionamentos de Deus. Ele estava ainda fragilizado, mas ele reconhece a soberania absoluta do Senhor. É isso que precisa acontecer comigo. É isso que precisa acontecer com cada um de nós, reconhecermos a soberania do Senhor, reconhecermos a soberania do Senhor na nossa casa, reconhecermos a soberania do Senhor no nosso cônjuge, reconhecer a soberania do Senhor sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso comércio, sobre tudo aquilo que nós temos. Reconheça a soberania do Senhor, reconheça que Ele é soberano. Glória a Deus. Louvado seja Deus, Ele é soberano. Ainda fragilizado, Jó reconhece o Deus Todo-Poderoso, a soberania dele. Jó começa então a entender quem é Deus. Entendendo quem é Deus, Jó ele começa a reconhecer o quão insignificante ele era. Quando ele entende, quando ele percebe, quando ele entende quem é Deus, ele vê agora, ele conhece, ele começa a reconhecer, ele fala: eu não sou nada. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nós não somos nada diante do poder do nosso Deus. Nós não somos nada, meus irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui agora eu estaria falando com você.
Se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estaria agora me ouvindo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não existiríamos, mas pela sua infinita misericórdia, nós podemos agora dizer: glória a Deus, glória ao nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, nós te servimos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Reconheça que o Senhor é soberano na sua vida. Aleluia! Aleluia! Esse Deus é soberano. Quando Jó ele entende quem é Deus, quando ele começa a reconhecer o quanto que nós somos insignificantes, isso traz uma mudança transformadora na vida de Jó. Começa a ocorrer uma transformação na vida dele, e é Deus que nos muda, e Deus não faz a mudança pela metade, Deus nos muda por completo. Mas o texto ainda nos diz que Jó se arrependeu. É isso que o texto da palavra de Deus está nos dizendo. Está dizendo que ele se arrependeu, mas do quê? Talvez você possa estar se perguntando: mas pastor, do que é que Jó se arrependeu? Jó se arrependeu dos pecados que ele foi acusado? Não foi disso, não foi dos pecados da acusação que as pessoas fizeram que Jó se arrependeu. Não foi disso. Mas então, pastor, do que Jó se arrependeu? Será que ele se arrependeu por reivindicar para si uma integridade que ele não possuía? Não foi isso também que Jó se arrependeu. Mas Jó se arrependeu de ter ido longe demais em algumas de suas especulações sobre Deus. Muitas vezes nós queremos especular demais. Nós queremos confrontar a Deus demais. Parece que nós queremos colocar a Deus contra a parede. Senhor, por que tem acontecido isso? Por que tem acontecido aquilo? Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que tanta dor? Senhor, por que tanta luta? E a gente começa a fazer especulações. Foi disso que Jó se arrependeu. Se você está fazendo as mesmas especulações que Jó fez, hoje também você tem a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão ao Senhor e de reconhecer que Ele é soberano. Que Ele é soberano sobre todas as coisas. Diante de todas as perguntas que o Senhor fez a Jó, então ele acreditou que apenas o Senhor tinha todas as respostas. Apenas o Senhor possui todas as respostas. Diante das perguntas que o Senhor começou a fazer para Jó, Jó percebeu que ele não sabia de nada. Meus irmãos, nós não sabemos de nada. O nosso conhecimento, a nossa sabedoria, ela é limitada, não tem como. Nós queremos comparar o conhecimento, sabedoria, livros, história, entendimento especialista. Não tem como querer comparar a sabedoria infinita do nosso Deus. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Jó percebeu que ele não sabia de nada e nós também não sabemos de nada ainda sobre o nosso Deus. É por isso que Jó se arrependeu e ele decidiu então confiar somente no Senhor. Aleluia! Confie somente no Senhor. No Senhor você tem todas as respostas. No Senhor você tem todas as saídas. No Senhor você tem todas as confirmações daquilo que você precisa. No Senhor você tem todas as respostas, meu irmão. É no Senhor, minha irmã. É apenas no Senhor. No Senhor. No Senhor poderoso. É apenas nele. É assim que Jó conseguiu avançar em seu relacionamento com Deus. E ele mudou para melhor. E é somente assim. É somente assim que nós vamos conseguir avançar em nosso relacionamento com o Senhor. É confiando somente no Senhor. É colocando a nossa esperança somente no Senhor. Senhor, se está faltando confiança, me ajuda. Se está faltando esperança, me ajuda. Faça como os discípulos fizeram. Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta a minha fé. Acrescenta a nossa fé. Hoje, nessa noite, neste momento, Senhor. Oh Deus querido, maravilhoso e poderoso. Olha como foi o pedido de perdão de Jó. Os que também
Os que também foram exortados a mudar de atitude no último capítulo no livro de Jó, não foi apenas Jó, mas foram também os amigos de Jó. Depois que eles passam quase todo o livro acusando Jó de ter cometido pecado, de ter feito pecado, agora eles precisam pedir perdão. Eles pedem perdão. E eles são repreendidos por Deus no versículo 7, que diz assim: pois não falaste verdade ao meu respeito. Eles agora também estão sendo confrontados por Deus. E no versículo 8 nos diz: vocês não me apresentaram a Jó como eu sou. Talvez tem pessoas que não tenham apresentado Deus a você realmente como Deus é. Mas Ele é Deus. Ele continua sendo o Criador de todas as coisas. Por mais que queiram mudar, por mais que queiram vir com inovações, por mais que queiram falar que precisa de outra, Deus continua sendo Deus, dia a dia após dia, ano a ano, mês a mês. Ele é Deus. Pode passar todas as estações do ano, Ele continua sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Nós mudamos, mas o nosso Deus não muda, Ele continua sendo Deus. Antes mesmo de ser formado, de ser criado, todas as coisas, Ele é Deus. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus soberano. Começa então o plano de restauração dos amigos, que incluía oferecer mais holocaustos. Nos dias de Jó, a lei com relação a esse tipo de sacrifício ainda não havia sido instituída, mas Deus já usou que isso seria mais tarde uma regra para receber o perdão dos pecados. Eles foram então ali até Jó para oferecer sacrifício e pedir que Jó intercedesse por eles. Olha isso, meu irmão. Olha isso, minha irmã. Aqueles que foram para acusar Jó de ter cometido pecado, agora foram pedir para Jó interceder por eles. Quem são os teus acusadores? Quem são os teus acusadores, meu irmão? Quem é que está te acusando, minha irmã? Apenas creia no Senhor. Olha que a Bíblia está dizendo: aqueles que estavam acusando a Jó, agora foram pedir para Jó interceder por eles. Aqueles que estão te acusando, meus irmãos, aqueles que são teus acusadores, ainda vão se chegar e vão pedir: interceda por nós ao Senhor. Quem são os teus acusadores? A mulher adúltera, quando foi colocada ali na presença de Jesus, aquelas pessoas já estavam com as pedras na mão, prontos para apedrejá-las. Ele começa a escrever na areia e ele fala depois para a mulher: onde estão os teus acusadores? Um a um começou a sair, foram todos embora, e o Senhor respondeu: eu também não te condeno, apenas vá e não peques mais. Olha a palavra do Senhor. O Senhor não te condena, o Senhor não te acusa, mas Ele apenas quer você de braços abertos. Reconheça que Ele é soberano na sua vida. Ele perdoa todos os pecados, louvado seja o nome do Senhor. Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando do seu povo. E é interessante como essa atitude é diferente de todas as outras atitudes que estão restantes aqui no livro de Jó. Porque nós não vemos mais nenhuma acusação infundada. Talvez as pessoas levantem ou já se levantaram contra a sua vida com acusações infundadas, mas coloque essas pessoas nas mãos do Senhor. Coloque essas pessoas nas mãos de Deus. Deus vai cuidar, Deus vai tratar. Deixa Deus agir, meu irmão. Deixa Deus agir, minha irmã. Deixa Ele te acusar, deixa Ele levantar testemunho, deixa falar falso de você. Fala a mesma coisa que aconteceu aqui com aqueles acusadores de Jó. Deixa Deus dar o tratamento, deixa Deus curar todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que aconteceu aqui. Eles foram numa atitude humilde. Se aproximaram para se desculparem de todas aquelas as coisas que eles haviam falado. Não se preocupa não, meu irmão. Fica preocupado não, minha irmã. O Senhor conhece o seu coração.
Ele conhece como que é a sua intimidade com Deus. Ele conhece a tua vida. Ele conhece você. Ele sabe da intimidade, da aproximação que você tem com Ele. Olha aqui que contradição que aconteceu aqui no livro de Jó, no decurso dos discursos daquelas pessoas. Olha o que aconteceu. Eles não haviam dado o mínimo indício de que eles poderiam ser objetos da ira de Deus. As pessoas que nos acusam não têm noção de que eles podem ser objetos da ira de Deus e que necessitam da graça do Senhor. Mas os amigos de Jó que fizeram todas aquelas acusações, agora eles descobrem, com ironia, era uma ironia encantadora, que só podiam agora depender ali da intercessão de Jó como apoio. Eles dependiam agora da intercessão daquele que eles acusavam. Daquele que eles estavam acusando agora era o intercessor. Era aquele que iria pedir perdão a Deus por eles. Pedir perdão para eles. Era isso agora que estava acontecendo. O próprio Jó, a quem haviam tratado como necessitado. Talvez eles não escapassem do desagrado divino. Daqueles 4 amigos ali, apenas Eliú não foi mencionado, os demais foram todos mencionados. E nós temos que concordar que ele acertou mais do que errou. Mas mesmo assim, mesmo dessa forma, o seu discurso precisava de alguns ajustes e seu orgulho precisava desaparecer. O orgulho dele também precisava desaparecer. E nós precisamos assim estar cada vez mais firmados no nosso Deus. Em meio ao sofrimento, talvez se você está vivendo um período de sofrimento, em meio ao sofrimento, aguarde de forma humilde a mudança. Aguarde de forma humilde a mudança sem estar questionando ou sem confrontar a Deus. Em que momento do livro de Jó nós vemos, nós vemos exigindo que Deus ali restituísse tudo o que ele tinha? Qual foi o momento do livro que nós vemos Jó fazer isso? Em momento algum nós vemos Jó falando, colocando Deus contra a parede: Senhor, me restitui, Senhor, eu quero agora, Senhor, traz de volta o meu filho, Senhor, traz de volta as minhas filhas, Senhor, traz de volta os meus bens, os meus empregados, as minhas riquezas, tudo que eu perdi, traz de volta. A gente não vê Jó falando isso. No livro de Jó a gente não vê Jó falando desse jeito. É isso que nós precisamos entender, de entender a soberania de Deus. Em que versículo, qual é o versículo que ele protesta contra Deus por causa dos seus direitos, nós não vamos achar. Onde é que nós lemos que Jó determinou a mudança na sua vida? Nós não vamos ver isso. Nós não temos condições de determinar nada na nossa vida. De falar para Deus: eu quero de volta tudo. Não, Jó não fez nada disso, meus irmãos. Nós temos que aprender com Jó, que ele soube aguardar humildemente pelas mudanças. E é isso que nós precisamos, em meio ao sofrimento, aguardar humildemente pela mudança, pela ação intercessora do nosso Deus, pela nossa vida. Sabe qual foi a resposta para todas essas perguntas? Em lugar nenhum da Bíblia nós vamos achar isso. Em lugar nenhum da Bíblia nós vamos ver a resposta para essas perguntas de Jó, querendo questionar, ou colocando Deus contra a parede. Nós não vamos ver isso. Porque Jó não exigiu, Jó não decretou, Jó não protestou nada. E é isso também que cabe a nós, não exigir, não protestar e não decretar nada. Mesmo quando Jó especulou algumas coisas sobre Deus, ele fez de forma respeitosamente. E no final, quando ele viu que ele estava errado, ele se arrependeu. Mesmo de maneira respeitosa, ele percebeu que estava errado e ele se arrepende. Quero dizer para você agora, neste momento, se você tem enfrentado algum tipo de sofrimento, tenha humildade, porque Deus é soberano e Ele sabe o que faz, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele que vai decretar, exigir, protestar e determinar que Ele muda a nossa atitude. É a arrogância da nossa vida. São atitudes arrogantes daquelas pessoas que ainda não entenderam quem é Deus. E como nós falamos, Jó entendeu quem era Deus. Nós precisamos entender quem é Deus. Ele é soberano, Ele continua sendo soberano. Em meio ao sofrimento, aguarde de forma paciente.
Se você está passando por sofrimento ou em meio ao sofrimento, além de aguardar com humildade, aguarde com paciência a mudança. Se há algo pelo qual Jó ele é conhecido biblicamente, é pela sua paciência. Jó é um exemplo de paciência. Biblicamente ele é reconhecido por paciência. Observe aquilo que Tiago escreveu sobre ele anos mais tarde. Olha o que nos diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final o Senhor o abençoou. Sede paciente. Sede paciente, minha irmã. Tenha paciência, meu irmão. Aguarde com paciência, minha irmã, em meio ao sofrimento. Jó não abandonou a sua fé e nem se apostatou. Em meio ao sofrimento, não abandone a sua fé, não abandone a sua confiança, não abandone a sua esperança no Senhor. Diante das suas incompreensões, apegue-se a Deus, aproxime-se de Deus, saiba esperar no Senhor, saiba esperar somente no Senhor. A chama da fé, a chama da esperança precisa estar sempre viva em seu coração, precisa estar acesa, precisa estar ardendo no seu coração, porque Deus sabe o que faz, Ele sabe o que faz. Se você está enfrentando algum tipo de sofrimento, se acalme, tenha paciência. Se você está passando por um momento de sofrimento, se acalme e tenha paciência, porque Deus ainda não mudou a sua situação, porque ainda você não aprendeu da forma do Senhor. Se você ainda não aprendeu, se o Senhor ainda não mudou a situação que você está passando, Ele vai, porque ainda você não aprendeu, mas queira aprender. Queira aprender com Deus Todo-Poderoso e não abandone a sua fé. Não abandone a sua fé, mas espere confiante e pacientemente pelo Senhor. Aguarde pacientemente pelo Senhor. Mas mesmo assim, se você estiver passando por sofrimento ou em meio ao sofrimento, aguarde de forma convicta a mudança. Aguarde com convicção. Sabe por que em meio ao sofrimento nós podemos aguardar de forma convicta? Porque ela virá. A mudança virá de forma convicta, porque nós depositamos a nossa esperança com convicção no Senhor Deus Todo-Poderoso, e disso nós podemos ter certeza que a mudança virá. Talvez Deus não vai te dar em dobro o que você perdeu, como Ele fez com Jó. Ele deu em dobro para Jó, porque o caso de Jó é caso de Jó. Cada um é tratado de forma especial e particular com Deus. Deus teve um tratamento para Jó, para você o tratamento é outro, é um tratamento diferente. Deus trata cada um do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. Talvez você não tenha tudo em dobro da mesma forma que Jó teve, mas a nossa restauração será completa nessa vida. Mas ela vai ocorrer, ela vai acontecer. Por isso que eu falo para você, tenha certeza de que nós podemos ter o dia final para todo o sofrimento humano, já está programado na agenda de Deus. O sofrimento já tem data programada para encerrar, meu irmão. O sofrimento já tem data marcada para terminar, minha irmã. O sofrimento já tem data marcada lá na agenda de Deus para encerrar, igreja. Porque Ele é poderoso, confie no Senhor. Mantenha a sua confiança e a sua esperança no Senhor Deus Todo-Poderoso. O livro de Jó, ele trata dessa tensão entre o que é e o que ainda será, entre o que está indo e o que está vindo, mas apenas confie entre um pôr do sol e o outro pôr do sol, entre um pôr do sol e o nascer do sol, entre um cântico e um lamento, continue confiando e depositando a sua fé, a sua esperança e a sua confiança, cantando com alegria entre a agitação, entre a tranquilidade, entre o mistério e entre o sofrimento, entre o mistério e entre a felicidade plena. Continue confiando no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glórias sejam dadas ao nosso Deus.
Continue confiando no Senhor. O momento é de sofrimento, o momento é de dor, o momento é de luta, o momento é de desespero, o momento é de angústia, é de agonia. Continue confiando no Senhor. Ele vai te dar a resposta, Ele vai te dar a vitória. Esse sofrimento já está na agenda de Deus, já tem data marcada para terminar. Continue crendo no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Ele é soberano, Ele é Deus que nos guarda, Ele é Deus que nos ajuda, Ele é o Deus que nos auxilia, Ele é o Deus que cuida de mim e de você. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o Criador. Aleluia! Grandioso és tu, Senhor. Ah, Deus maravilhoso, o Deus maravilhoso que continua nos ajudando. É o Deus maravilhoso que continua te guardando. É o Deus maravilhoso que continua te protegendo, que continua te auxiliando, que continua te sustentando. Quantas lutas, quantas dores, quantos problemas, Ele continua sendo Deus. A nossa esperança, a nossa confiança continua sendo em Deus. Ele é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A mensagem do livro de Jó, ela não perderia seu efeito se nós não tivéssemos os últimos 8 versículos do livro de Jó. Deus, Ele é soberano e justo. Se não conhecêssemos o relato da mudança material que houve na vida de Jó, ainda assim nós saberíamos que um dia ele seria recompensado por Deus. Olha que Deus tremendo, que Deus poderoso. Na verdade, meu irmão, o livro de Jó, ele deixou bem claro que o mais importante, olha isso, o livro de Jó, ele deixou relatado, ele deixou registrado que o mais importante é para esse homem, o mais importante é Deus. O mais importante é Deus na minha vida, o mais importante é Deus na sua vida, o mais importante é Deus na sua casa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Aleluia! É promessa de Deus para você. É promessa de Deus. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, aqui não há limite. Ele fala que todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. É por isso que nós chegamos aqui agora nesse momento final de reflexão, e nós podemos glorificar a Deus. Glorificar a Deus pelos seus ensinamentos que Ele nos traz, pela melhor forma que Ele aqui nos ensina, que nós aprendemos no livro de Jó, a melhor forma que nós temos para lidar com o sofrimento. A melhor forma que nós temos para lidar com o sofrimento e aguardar com humildade, aguardar com paciência e aguardar com convicção a mudança que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Esperança, meu irmão, esperança por sabermos que todos os sofrimentos dos filhos de Deus, esperança e confiança para sabermos que todos os sofrimentos dos filhos de Deus têm seus dias contados por Ele para encerrar e para terminar. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, nós estaremos orando neste momento. Ore pela sua família, ore pelos seus familiares, ore pelo seu trabalho, glorifique. Peça a Deus agora paciência, peça agora a Deus humildade, peça a Ele convicção para você superar o sofrimento e aguardar com esperança e fé a mudança restauradora e renovadora do nosso Deus. Maravilhoso és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Neste momento nós oramos, nós clamamos e começamos a interceder pela vida de cada pessoa que está conectada nessa plataforma digital, cada família que está assistindo neste momento, está ouvindo também esta oração. Oh Jesus querido e poderoso, com mão forte e poderosa, vem agora a inclinar os teus ouvidos, ouvir o clamor, ouvir a oração dos teus filhos, da tua serva, aquele que está passando por um sofrimento. Tu sabes qual é a causa
causa, tu sabes onde é a raiz da dor, pois tu és Deus soberano, tu és Deus poderoso, tu és onisciente, com mão forte e poderosa, no nome que é acima de todo nome, o nome poderoso, o nome de Jesus, o nome que toda língua vai confessar, o nome que todo joelho vai se dobrar. Esse nome não é qualquer nome, é o nome de Jesus, é o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que restaura. No nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, cura agora enfermidades. Deus todo-poderoso, alivia, tira o sofrimento do teu servo, da tua serva, daquele que agora está clamando, daquele agora que está pedindo, daquele que precisa de uma resposta. Tu tens a resposta. A palavra diz que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Ah, Pai querido e bendito, a mulher quando estava no poço, quando ela foi para buscar água, o Senhor se aproximou, o Senhor começou a conversar com ela, o Senhor pediu que ela tirasse água para que desse para o Senhor, e ela começa a conversar, e o Senhor fala para ela: ah, se tu soubesses quem é que está te pedindo água. Ah, Senhor Jesus, ah, querido Deus, ah, maravilhoso, poderoso, que nós possamos entender, compreender e saber quem é o Senhor, quem é o Rei dos Reis, quem é o soberano, quem é o Deus que permanece conosco. Jesus maravilhoso, cuida agora da família do teu servo, cuida agora do trabalho, continua guardando, sustentando, auxiliando, ajudando, abrindo portas para o emprego, abrindo portas para o comércio, Senhor. Jesus maravilhoso, nós estamos ouvindo novamente sobre essa onda desse vírus que está novamente, Senhor, assolando alguns países da Europa. Já estamos vendo novamente, Senhor Jesus, vidas, ó Senhor Deus, que estão sendo tiradas, mas Tu és Deus. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda-nos, ó Rei Jesus. Façamos a nossa parte, mas cuida de nós, Senhor. Protege os nossos irmãos, protege os nossos pais, protege a nossa família, protege os nossos irmãos, protege a igreja, Jesus. Protege as crianças, protege os jovens, os anciãos, proteja, meu Pai. Proteja todos aqueles que agora oram, todos aqueles que pedem, todos aqueles que intercedem, todos aqueles que reconhecem que o Senhor é soberano, que o Senhor é Deus. Jesus maravilhoso, dai-nos humildade, Pai, para vencermos o sofrimento. Dai-nos paciência, Deus, para superarmos o sofrimento. Dai-nos a convicção de que a mudança está chegando, de que a mudança está vindo, de que há uma transformação pelo Senhor soberano, Rei dos Reis, em nossas vidas, naquilo que nós colocamos em oração, naquilo que nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, pois é a Tua palavra que diz para nós lançarmos a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está cuidando de você, meu irmão. O Senhor está cuidando de ti, irmã. Ele está cuidando de nós, igreja. Ele está cuidando de cada um de nós. Continua, Deus maravilhoso, olhando. Oh, Jesus querido e poderoso. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado por este momento de oração. Muito obrigado pela Tua palavra. Pai bendito, poderoso, nos sustenta, nos ajuda, acrescenta-nos a fé. E ajuda-nos, ó Deus, a termos uma continuidade de noite maravilhosa e abençoada. Perdoa-nos, ó Pai. Concede-nos o perdão dos pecados. Da mesma forma que Jó pediu perdão e se arrependeu, pedimos o perdão de pecados, sejam eles por palavras, por obras ou por pensamentos, que nós possamos, ó Pai, ter vida de intimidade contigo, de aproximar a cada dia mais do Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória ao Teu nome, Rei Jesus. Meus amados irmãos, amigos, vocês que estavam conectados conosco nessa plataforma, que você tenha uma continuidade de noite maravilhosa. Amanhã, dia de bênção, dia de trabalho, de vida e saúde, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame bênçãos e muitas bênçãos na sua vida. Bênçãos sem medidas para a tua casa, para o teu neto, para o teu filho, para os teus sobrinhos. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo.
uma continuidade de semana maravilhosa e abençoada, sexta-feira de unção, de oração na presença do nosso Deus, um sábado maravilhoso, abençoado, que você possa ter depois da continuidade um domingo de lazer, servindo a Deus, confiando a Deus. É aquilo que nos diz aquele louvor, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, aleluia, siga caminhando com humildade, com paciência, com convicção, que no sofrimento o Senhor é contigo, Ele é poderoso, Ele permanece contigo, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre, amém. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, igreja do Senhor. Você tendo oportunidade, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Dá uma olhada ali naquela lista de contatos que você tem ali na rede social. Manda para outras pessoas. Elas precisam saber que você conhece Jesus. Elas precisam saber que você conhece a Deus. Conte a ela o seu testemunho, conte a ela o que Deus tem feito na sua vida. É tempo de proclamarmos o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.